Bom dia, tudo bem, pessoal? Quero fazer aqui hoje um devocional especial para você. Quero ler uma passagem que está em Mateus 14, 22, que diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Tremenda essa palavra. Eu quero dar uma ênfase aqui no versículo 29, quando ele disse para Pedro: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Isso é exercer a fé. Alguns podem até dizer assim: mas Pedro afundou. Tudo bem, isso é uma outra parte, mas ele teve a proatividade, ele exerceu a fé. Ele chegou a andar sobre as águas. Debaixo de uma palavra, ele foi lá e colocou a sua fé em prática. Eu quero fazer uma ênfase em mais um outro versículo aqui, que é justamente no 30, que diz assim: Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! Irmãos, isso é muito comum acontecer na vida do cristão. Quando o cristão tira os seus olhos de Jesus, tira o seu foco de Jesus e começa a olhar as circunstâncias em sua volta, a gente começa a ter medo, a gente começa a temer, a gente começa a dar mais ênfase nos problemas do que em próprio Jesus. Então, quando Pedro começou a olhar a força do vento, ele começou a submergir. Ele tirou o seu foco de Jesus e começou a ter problemas. Aí então pediu para Jesus: Salva-me, Senhor. Então nós temos que estar com nossos olhos, nosso coração, a nossa mente focado em Jesus. Não podemos nos desviar e dar ênfase aos problemas que nos rodeiam hoje em dia. Muito comum, né? Pandemia, doença, é isso, é aquilo, noticiários. Então tudo isso vem para te deixar turbado, para te deixar atribulado. Então não podemos tirar o nosso foco de Jesus. E para finalizar, eu quero dar uma ênfase aqui no versículo 31 e 32. Diz assim: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E no 32 diz assim: Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Irmãos, independente de como você se encontra, Jesus vai estar sempre contigo. Na tempestade ou na calmaria, Jesus vai estar contigo. Na saúde ou na doença, Jesus vai estar contigo. Ele jamais vai te deixar desamparado. Jamais ele deixa um dos seus desamparado. Na alegria ou na tristeza, ele vai estar contigo. Com pandemia, sem pandemia, Jesus vai estar contigo. Ele não vai te deixar desamparado. Creia nisso e coloque seu foco, seus olhos da sua mente em Jesus Cristo. Ele nunca vai te desamparar. Deus te abençoe e tenha um bom dia.